Aleluia. Você já achou? Diga amém. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, diz a palavra do Senhor. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? As trevas não compreenderam. João recebe revelação de Deus acerca da pessoa de Cristo. Irmãos, como todos os irmãos sabem, estamos numa época. Aliás, toda vez que nós nos reunimos aqui na igreja, estamos reunidos para a honra e a glória do nome de Cristo, nome de Jesus, amém? Ele é a razão, Ele é o motivo, a Ele a honra, a glória para todo sempre. A Bíblia também diz: quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa, seja para a honra e glória do nome de Jesus. Nós pregamos, os pregadores que passam por aqui falam por muitos temas, mas nós neste mês, e vamos ver se não vamos estender este período, vamos falar especificamente da pessoa de Jesus Cristo. Isto na teologia tem como nome Cristologia, falar da pessoa de Jesus Cristo. A profecia antes dele ter nascido, a sua concepção, o nascimento, vida e obra de Jesus Cristo, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Então, durante esse tempo, você vai ouvir alguém falar destas coisas, destes tópicos que eu acabei aqui de mencionar. Então, para dizer que sempre nós falamos de Jesus, a igreja é o motivo. João, posso dar um bocadinho de som aqui, por favor? Posso lá fora, eu pago tua chupa. Glória a Deus. Amém. Tá bom. Sempre falamos de Cristo. Cristo é o centro. Cristo é o motivo, é a raiz. Mas vamos falar especificamente de Jesus Cristo. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Eu gosto desse da liberdade. Os irmãos têm telefones com internet. Amém? Procura ainda o que significa verbo no dicionário. Verbo. Não, o verbo não. Perdão. Sim. Não, antes disso vamos para Gênesis, para testificar o que o João está a dizer. João disse assim, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem fez as coisas aqui? O Verbo. Amém? Irmãos, você foi criado pelo Verbo. Você é criatura do Verbo. São coisas que nós lemos, às vezes parecem batidas, porque nós não paramos assim para pensar um bocadinho, com a pressa, com a correria do dia, às vezes muitas coisas nos passam batido. Ok? Já vimos que quem criou todas as coisas foi o Verbo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Amém? Agora vai em Gênesis, lá mesmo no princípio de todas as coisas. Gênesis 1,
vamos ver que verbo é este, ok? Gênesis 1. Já achamos? Acompanhe comigo a leitura. Hoje vamos passear um bocadinho sobre a Bíblia. Diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1. No princípio, olha outra vez, no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Haja é um verbo. Amém? Este verbo que eu quero que os irmãos procurem na internet, o que é que significa haja. Que verbo, qual é a interpretação, qual é a definição do verbo haja gramaticalmente? Como é que se diz? É isso mesmo? Na escola me mandavam, faça a análise morfológica ou sintética da palavra, não é? Sim, procura ainda. Haja. Verbo haja. Você também está pregando, não traz já isso de casa, não nos manda mais consultar na internet. É para participarmos, amém? Eu tenho, já achei, mas eu quero ouvir dos irmãos também. Haja, significado, definição. Fala, mamãe. Verbo haja. De acordo com a Brasil Escola, haja são palavras que existem na língua portuguesa. A primeira é uma forma verbal A palavra haja. e a segunda é uma forma verbal do verbo agir. Deixa ela vai fazer a leitura. Faça a leitura. A palavra haja, com H, é uma forma verbal do verbo haver, que significa existir. Que significa existir? Haja. Pode ser uma conjugação no tempo presente do modo subjuntivo ou uma conjugação do modo imperativo. É o sinônimo da forma exista, podendo ser substituída por ela. Ok? Amém? Então, haja é o verbo que dá ação, que traz à existência todas as coisas. Haja é o verbo que traz à existência de alguma coisa. Amém? E Deus, para criar o universo, ou tudo que há, Deus usou o verbo haja. Este verbo haja é que João vai falar lá na frente, como nós acabamos de ler, que no princípio era o verbo. João está a falar de quem? João está a falar da palavra do verbo simplesmente. João está a falar acerca de Jesus. João está a dizer que Jesus Cristo era o verbo lá no princípio que criou todas as coisas. Ok? Então, nós vamos falar de Jesus Cristo. É importante dizer que Jesus Cristo está sobre todas as escrituras, desde o Gênesis até Apocalipse. Todas as histórias bíblicas, elas só ganham um sentido se o centro for Cristo. Se os profetas e os apóstolos tivessem falado de Cristo, aí as coisas fazem sentido, porque senão a Bíblia devia ser um livro desconexo. E aliás, há muita gente que fala da Bíblia, diz que a Bíblia é um livro desconexo. Lê e não entende, lê e não compreende, porque agora está a falar de mar, depois está a falar de guerra, depois fala de paz, depois fala porque casou, porque matou, porque... É assim a Bíblia. Mas se nós estudarmos a Bíblia com a cabeça de que tudo que está aqui são histórias, são sombras, são práticas de um povo que está a caminhar à espera de uma promessa, até que a promessa se cumpra. Durante os vários períodos da caminhada desse povo, Deus vai dando alguns relâmpagos, algumas luzes, algumas sombras daquele que seria de facto a pessoa do Redentor, que é Jesus Cristo.
E durante esse tempo nós vamos ver algumas tipificações de Jesus Cristo no Velho Testamento. Nós não vamos falar tudo hoje porque não há tempo, mas eu li isto porque a Bíblia diz que Ele, Jesus Cristo, é o Verbo que criou todas as coisas. E isso para algumas crenças, algumas religiões, faz confusão porque dizem que Jesus é filho, não tem autoridade. Outros dizem que Jesus é um Deus maior, um Deus menor, que Ele não pode ter criado todas as coisas. Mas a Bíblia é que diz. Não acabamos de ler que todas as coisas foram criadas pelo Verbo. Não acabamos de ler também que Ele era o Verbo no princípio. Acabamos de ler que o Verbo... Então essa ideia desmorona-se quando vem com argumentos de que Jesus Cristo não pode, Ele é um Deus... Não é um Deus menor, porque não pode ter um Deus menor. Irmãos, isso vai fazer um bocadinho de confusão. Espero que não. Espero que não faça confusão, amém? Nós estamos a falar de teologia e esses são temas que na teologia dão muito quebra-cabeça. Se Ele é um Deus menor, então existem dois deuses. Se Jesus Cristo for um Deus menor, como dizem algumas crenças, vou aqui dizer, Testemunha de Jeová diz isso, que Jesus Cristo, Ele e o Pai são diferentes em poder. Então, se Jesus Cristo é um Deus menor, existem dois deuses. Porque a Bíblia também diz assim, eu sou o primeiro e o último. Significa que são quantos deuses? Mais nada. A Bíblia não se contradiz. Eu sou o primeiro, mas qual é a necessidade de Deus dizer, eu sou o primeiro? Acabava, tudo bem. Não, ele disse, eu sou o primeiro e sou o último. Fora de mim não há outro Deus. E a Bíblia, e Jesus vem dizer que eu sou o Deus, tá? Eu sou Deus. Não existe. Se Jesus Cristo é Deus, Ele tem que ter as mesmas qualidades, o mesmo poder que o Deus. Aliás, Ele é o mesmo Deus, é o próprio Deus. Amém? Só que nós queremos encaixotar Deus, formatar Deus no nosso entendimento, no nosso pensamento. Aliás, uma forma para entendermos a Deus tem que ser pela revelação divina. Aleluia! Glória a Deus!